Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para tentar passar informações técnicas um pouco mais simples para você cultivar plantas em vaso. E também o canal tem o objetivo de tentar auxiliar as entidades filantrópicas que muito precisam da ajuda da gente. Hoje dedico esse vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. E peço a sua ajuda também com esse canal. Clique no joinha, no like, inscreva-se no canal e aperte na tecla do sininho. Isso ajuda muito o nosso canal. Hoje o vídeo é sobre os adubos. Qual o melhor adubos para plantas em vaso? Bocache ou adubos cristalinos? Esse adubo cristalinos, na verdade, pode já estar diluído. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Essa pergunta, na verdade, a pergunta original é sobre se o bocache poderia ser aplicado em todas as fases das orquídeas. Então, se o bocache pode ser aplicado desde a fase jovem da planta, recém-germinado, até a planta florida. Eu preferi introduzir algumas outras informações para enriquecer esse assunto. Então, a gente vai falar sobre 2 tipos de adubos, tá? Fases das plantas. Então, tem muita informação. Fique até o final do vídeo que a gente vai passar informações preciosas aí, tá bom? Vamos aqui relembrar rapidamente, né, do que seria o adubo bocache e o que seria adubos cristalinos. O bocache é um adubo biológico, tá? Muitos consideram somente como adubo orgânico. Eu considero biológico principalmente porque esse adubo contém micro-organismos benéficos, sejam elas fungos e sejam elas bactérias, principalmente nos bocaches úmidos pastosos. Esse bocache, na verdade, é uma mistura de farelos fermentados, tá certo? Com diversas outras coisas e que são utilizados também no cultivo profissional, ok? Então, é um adubo extremamente interessante. Nós utilizamos muito bocache com resultado muito satisfatórios, ok? E o adubo cristalino, eu preciso comentar aqui que esses adubos cristalinos, elas são aquelas que se dissolvem com facilidade na água, mas ela pode também já estar diluído, concentrado e assim vendido no comércio. Então, o que eu estou falando aqui são o adubo cristais dissolvidos ou não, ok? Eu já tenho um vídeo postado sobre o bocache e sobre os adubos cristalinos. Aliás, se você puder assistir o meu playlist, eu vou deixar aqui nos cards, sobre adubos para plantas em vasos. Já temos lá mais de 20 vídeos. Se você puder assistir, seria bem interessante e bem instrutivo, ok? Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo. Eu apresento aqui a parte de substratos e precisamos também falar sobre as fases das plantas. Eu também já postei um vídeo sobre esse assunto recentemente. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante. Então, todas as plantas têm a sua fase, é que nem a gente, ser humano, né? Então,
a gente tem a fase da infância, a gente tem a fase da puberdade e assim por diante. No caso das plantas, a gente classifica como após a germinação, a primeira fase de crescimento, depois a fase de infoliação, depois a fase de crescimento da parte aérea das plantas, a parte da floração, maturação de frutos e assim por diante. Então, todos esses aspectos são importantes. Caso de mudas de orquídeas e principalmente na fase inicial do crescimento das plântulas, das plantas que a gente conhece como plugs, né? Essa fase necessita de nutriente rapidamente disponível. Elas necessitam de nutrientes disponível, tá certo? E isso faz com que os adubos cristalinos, dissolvidos ou não, elas sejam mais eficientes nessa primeira fase. Então, respondendo à pergunta do bocache em todas as fases, por exemplo, da orquídea, nessa fase de pós-germinação, normalmente as orquídeas são germinadas em frascos nos laboratórios. Nesse caso, são utilizados os adubos cristalinos dissolvidos nesse gel, tá certo? Eu vou deixar aqui algumas fotos para vocês terem noção. Por que são adubos cristalinos nessa fase? Conforme eu já disse para vocês, porque elas estão prontamente disponíveis. No caso do bocache, nem sempre esses nutrientes vão estar disponíveis. Esse é o grande problema para essa fase específica. Então, a maioria dos produtores profissionais utilizam basicamente, tá, os adubos cristalinos dissolvidos para que as plantas não tenham deficiência de nutrientes para o seu crescimento. Após essa fase, quando as plântulas já estão maiores, é que a gente pode começar a utilizar o bocache. Essa fase de frasco ou após a fase de pós-germinação, a fase de plug, né, a gente já pode utilizar o bocache e elas vão dar um resultado muito satisfatório, tá certo? Muitos produtores acabam utilizando os adubos cristalinos dissolvidos até a fase da sua comercialização, ok? Mas isso vai depender muito do sistema de cultivo, tá? Da escolha que o produtor vai ter com relação a esse tipo de adubo, tá certo? Nós como temos plantas basicamente para manutenção, nós utilizamos basicamente o bocache em todas as fases da planta, que o bocache ela tem o NPK, ela tem todos os nutrientes necessários para as plantas. Vocês entenderam a importância dessa pergunta? Então, vocês podem e devem me encaminhar as suas perguntas, as suas sugestões, ok? A gente aqui só está repassando informações técnicas para que vocês consigam cultivar as plantas bem no seu jardim, nas suas plantas. Eu irei postar mais vídeos sobre esse assunto, que é muito importante e necessário para que todo mundo compreenda melhor o que está fazendo, tá certo? Como em todos os vídeos, a gente sempre dedica o vídeo para uma entidade assistencial. Hoje a gente está dedicando para o Lar Torres de Melo. Essa entidade acolhe velhinhos e velhinhas com necessidade e você pode ajudar doando
qualquer coisa. Tá? Eles estão necessitando muito de fraldas geriátricas, alimentos não perecíveis e muito mais. Ajude você também. E peço também ajuda para o nosso canal, ok? Peço o seu like, clique no joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esses vídeos que ajudam bastante a gente. Aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigado.